Bom dia a todos. Estamos aqui com o deputado federal Ubiratã Sanderson, que visita Erechim e traz também sempre traz novidades para Erechim. O deputado Sanderson, aliás, que é natural aqui de Erechim, e estamos agora aqui na casa de familiares seus, tá? Onde ele vem fazer uma visita e a gente aproveita aqui esse espaço também, deputado, para a gente conversar sobre a questão. O senhor traz verbas para Erechim e também depois entramos aí na situação do Brasil. Érico, para mim é sempre uma satisfação falar contigo, estar aqui em Erechim, minha cidade natal. E cheguei ontem, era quase 11 horas da noite. Ficarei aqui em Erechim durante o dia. Hoje à noite ainda sigo voo a Ernestina, amanhã Passo Fundo. E aí sigo minha agenda no final de semana aqui no Rio Grande do Sul. Na segunda-feira, já em Brasília, tratando das questões importantes para o Brasil. Estamos vivendo um cenário político difícil e, com isso, eu, sabendo das minhas responsabilidades, procuro estar sempre atento e dedicado integralmente à sociedade gaúcha e brasileira a partir do Parlamento Federal. Mas estando aqui em Erechim, nós iremos, amanhã de hoje, cumprir algumas agendas políticas, outras agendas institucionais. Iremos, por exemplo, no Hospital de Caridade, juntamente com o deputado Paparico Bach, que também tem seu domicílio eleitoral aqui em Erechim. Vamos ao Hospital de Caridade, onde faremos a entrega de uma emenda impositiva de R$1 milhão para que o hospital, que atende Erechim, mas atende de forma filantrópica também inúmeros municípios da região, tenham a possibilidade também de utilizarem o nosso gabinete lá em Brasília para um reforço orçamentário que sabemos que será muito importante. Já trouxemos recursos até maiores para o Hospital Santa Terezinha, que é o hospital integralmente público aqui de Erechim. Nesse meu primeiro mandato, procurei dar a maior atenção possível a Erechim, mandamos aqui recursos importantes. E agora, iniciando meu segundo mandato em Brasília, seguirei dando a maior atenção possível para os erechinenses, seja na questão da saúde pública, seja na questão da infraestrutura, da segurança pública. E, mais uma vez, coloco o meu gabinete à inteira disposição de Erechim. Até porque, deputado, hoje a maioria das instituições, principalmente falando-se em saúde, a dificuldade é grande, né, deputado? A dificuldade é grande porque o cobertor é curto, né? Nós temos verbas vinculadas para a saúde, mas elas não são suficientes, né? O Brasil adota o Sistema Único de Saúde e a tabela utilizada, por exemplo, pelos hospitais está defasada há mais de 20 anos. Então, praticamente todos, eu não conheço um único hospital público ou de caridade que não tenha dificuldade, né? A inflação bate as portas dos hospitais. Pelo menos o índice inflacionário teria que ter sido corrigido nas tabelas do SUS, não foi, e isso faz com que hospitais como Santa Terezinha, hospitais como o Hospital de Caridade tenham dificuldade, né? E para superar isso aí, nós temos a obrigação, através de emendas parlamentares, né, de ajudarmos, né? Isso é uma obrigação a política que o parlamento tem, não só aqui em Erechim, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil afora. Verificar quais são as necessidades. Afinal de contas, o Ministério da Saúde lá em Brasília não tem condições, o ministro da Saúde, por exemplo, não tem condições, independente do governo, não tem condições de saber o que os 5.500 municípios precisam e têm nas suas realidades, nas suas necessidades. Por isso, o Brasil adota esse sistema de emendas parlamentares, onde os 600 parlamentares, né, os deputados e senadores, nas suas respectivas regiões, indicam as necessidades e, a partir do parlamento, então, são encaminhados as chamadas emendas parlamentares. Deputado, o senhor tem sido, na questão de oposição, lá na Câmara dos Deputados, um que mais tem batalhado. Essa situação que você vive hoje, quanto tempo nós vamos ainda ficar preocupados com tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje? Pois é, um cenário difícil, né?
Nós estamos vivendo, por exemplo, agora um julgamento lá no TSE político, né? Nós vimos ontem pelo voto do ministro Raul Araújo, né, que votou contra a cassação de Jair Bolsonaro, que o julgamento está sendo usado de forma política. Ele, no voto dele, foi muito claro, foi lúcido, né? Foi ostensivo em dizer que ilações, conjecturas, né, não podem ser utilizadas para ceifar politicamente um líder como Jair Bolsonaro, que em 2 eleições teve 120 milhões de votos, que é o maior líder da direita no Brasil e um dos únicos ainda líderes da direita vivos, ativos politicamente no mundo. E aí, vai lá a Justiça Eleitoral, claro, motivada por uma ação movida pelo PDT. Veja que essa ação não foi movida pelo Ministério Público Eleitoral, foi o PDT, olhando partidariamente, que promoveu a ação para que o maior líder da direita e o maior adversário da esquerda seja calado, seja retirado do processo eleitoral. Isso faz com que a nossa atuação em Brasília aumente de tamanho. Eu mesmo propus, estamos apresentando hoje, inclusive, propus um projeto de lei de anistia para anistiar situações dos últimos 8 anos, situações similares a essa de Jair Bolsonaro, mas o projeto não é especificamente para ele. Abarca aí uma série de situações, desde que sejam crimes, entre aspas, crimes eleitorais de menor potencial ofensivo. Não pode haver dano ao erário, nem corrupção, nem lavar de dinheiro, nem compra de voto, nem caixa 2, né? E aí, tendo previsão constitucional da chamada anistia, só o parlamento pode promover a anistia, o Poder Executivo não pode, muito menos o Judiciário. O parlamento tem atribuição constitucional para apresentar projetos de anistia. Enquanto o chefe do Poder Executivo pode apresentar graça e indulto, e só o chefe do Executivo, no caso do presidente Bolsonaro, apresentou um decreto, de indulto, no caso do ex-deputado federal Daniel Silveira, que foi derrubado pelo STF. Na minha observação, derrubado ilegitimamente pelo STF, porque o presidente da República está na Constituição. Então vamos mudar a Constituição. Mas se a Constituição não autoriza o presidente da República exarar indultos e graça, ele fez e o STF anulou. Agora o parlamento, que vamos apresentar de minha autoria, mas já tem 60 coautores, deputados federais coautores, não só do meu partido, do PL, mas de outros partidos também, propondo anistia, porque achamos que é um verdadeiro descalabro retirar a possibilidade do povo em 2026 dizer quem vai ser o seu presidente. Porque se for aprovado o projeto de anistia, sabemos que é difícil, que o processo eleitoral e legislativo é complexo, mas a Câmara aprovando, vai ao Senado, vai à sanção presidencial, provavelmente o atual presidente da República, Lula da Silva, vai vetar esse projeto, porque ele é o maior interessado em retirar aquele que é o seu principal adversário. A esquerda, aliás, faço aqui um comentário político de minha parte, a esquerda é pródiga nisso, em aniquilar seus opositores. A Venezuela, parceira de primeira hora de Lula da Silva, com o Nicolás Maduro, que é um bandido, ditador, narcotraficante, facínora, a esquerda na Venezuela foi aniquilada. Em Cuba não existe esquerda. Na China não existe esquerda, né? Na Nicarágua, a esquerda foi aniquilada. Todos os adversários políticos de Ortega, que é parceiro de Lula, foram presos ou eliminados. E aqui querem fazer a mesma coisa. E eu, como deputado federal, vou permitir isso aí? Claro que não. Até alguns canais da imprensa me criticaram. Ah, tá apresentando um projeto só para se aparecer, porque não vai dar em nada. Se vai dar ou não vai dar, não sou eu que vou decidir, é o parlamento. A minha missão é, tendo disposição constitucional e tendo atribuição legal destinada a um parlamentar federal, é fazer. Eu só não faria isso se fosse covarde ou fosse alguém com o rabo preso. Como não sou nem covarde e não tenho rabo preso, estou agindo nesse sentido, apresentando o projeto de anistia, como eu apresentei há 15 dias o meu segundo pedido de impeachment contra Lula da Silva, por ter trazido Nicolás Maduro ao Brasil. E eu até usei uma palavra, Érico, e tu cobriu muito tempo a atividade policial no jornalismo. Lula homiziou, uma palavra que a polícia utiliza, Lula homiziou Nicolás Maduro no Brasil por 3 dias. Dando guarida a alguém que é fugitivo mundo afora. Nicolás Maduro, parceiro do Lula, saiu
da Venezuela com 3 aviões com o transponder desligado. Porque se os radares estão ligados, provavelmente os radares americanos pegariam e poderiam até derrubar os aviões dele. Então ele vem com o transponder desligado, podia ir entrando numa rota de aerovia comercial, podia derrubar um avião. Porque os transponders são os radares para que lá em cima, nessas aerovias, né, como se fosse uma sinaleira numa rodovia. Que não haja um acidente entre aviões. Exato, não haja acidente. Né? O avião está indo daqui para lá, com o transponder desligado e está captando, mas o de lá para cá não está captando ninguém. Que é o caso do Nicolás Maduro, que não tinha saído da Venezuela nos últimos 5 anos. Só saiu para vir no Brasil, homiziado num favorecimento material, isso é o Código Penal disso, favorecimento material ou favorecimento pessoal, quando alguém dá guarida a um bandido. Lula deu guarida a um bandido, e eu entrei com o pedido de impeachment contra ele, mais um projeto que também a imprensa, não, tá só jogando para a torcida. Botei o pedido de impeachment lá na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele tem que decidir. Se vai decidir ou não, o problema é dele. Como agora o projeto da anistia. Estamos apresentando agora de manhã, inclusive, o projeto de anistia para que Jair Bolsonaro e outros que não cometeram crimes eleitorais, né, na denúncia apresentada pelo PDT, fala assim, ilícito eleitoral civil. Não é nem crime. Como é que um ilícito eleitoral civil vai ter o condão de ceifar politicamente alguém que teve, só nessa última eleição, 58 milhões de votos? Tem direito o Poder Judiciário de atuar nesse sentido? Retirando a possibilidade da população brasileira de decidir? Deixe. Se o PT, o Lula, a própria imprensa diz que o PT e o Lula são tão fortes e dizem que o Bolsonaro é um tolo, então simplesmente vamos à eleição e eles vão ganhar a eleição. Se o PT é tão forte assim e a população apoia tanto eles, vamos submeter a eleição em 2026 Lula e Jair Bolsonaro e o Lula certamente vai ganhar. Só que eles não querem isso, porque sabem que essa eleição passada foi um ponto fora da curva e provavelmente houvesse uma eleição mês que vem, pelo menos 60% daqueles que votarem em Lula, arrependidos, votariam agora em Jair Bolsonaro, porque viram que Lula, além de falar um monte de sandices, ainda dá guarida bandido, promove a arruaça, prestigia MST, invasor de terra, invasor de propriedade, né, ataca segmentos produtivos como o do agronegócio, né, tem uma única pauta, que é atacar as pessoas de bem no Brasil. Abre o microfone para o Lula, ele só ataca. Deputado, quanto tempo nós vamos viver essa situação aí, deputado? Olha, a depender de mim lá no parlamento, isso já em janeiro, quando eu apresentei o primeiro pedido de impeachment contra esse sujeito, porque são 7 pedidos de impeachment até agora, 2 são meus. Em janeiro eu já vi que ele não tinha condições, né? Ele foi à Argentina, mentir, aí sim, engraçado que aí ninguém entra com ação na Justiça Eleitoral, ou o Ministério Público Eleitoral não promove nada, nem a Justiça Eleitoral promove, sei lá, de ofício. Ele, em janeiro, dia 23 de janeiro, foi na Argentina mentir, dizer que houve um golpe de Estado aqui em 2016, naquele impeachment. Isso é uma mentira. Isso sim é um fake news e é um ataque às instituições públicas do Brasil. Como é que ninguém fez nada contra ele? Aí o Bolsonaro faz uma reunião com os embaixadores para tratar de situações que eram da alçada do presidente da República, que era chefe de governo e chefe de Estado. Ele, como chefe de Estado, e só ele, pode falar ao mundo exterior. Chefe de Estado. Não é o ministro do STF que fala com a comunidade exterior. Não é o deputado federal. Quem representa que o Brasil adota um sistema onde o presidente é o chefe de Estado e chefe de governo, né? Alguns países adotam o sistema parlamentarista, onde o primeiro-ministro é o chefe de governo e o presidente é o chefe de Estado que só fala para o exterior. Aqui no Brasil, não. O presidente da República adota as duas funções. E aí ele vai lá, faz uma reunião com embaixadores, né, tratando sobre questões que eram da sua atribuição. Ah, vamos caçar o cara 8 anos, tornando inelegível. Se o Bolsonaro tem 70 anos, daqui a 8 anos ele não tem, tá fora, né? Então, Lula foi lá na Argentina, falar um monte de asneira, dizer que houve um golpe de Estado aqui. Golpe de Estado, Câmara aprovou, Senado aprovou,
O STF homologou todo o processamento do impeachment em 2016. A imprensa nacional e mundial acompanhou, viu que foi um processo liso, reto, com direito a contraditório, ampla defesa. Aliás, Dilma Rousseff teve seus direitos políticos preservados. Foi cassada e teve os direitos políticos preservados. Agora, como são 2 pesos e 2 medidas, né, querem tornar inelegível o Bolsonaro sem ter cometido crime algum. Então é um cenário, Érico, difícil, né, mas estamos enfrentando, tendo o apoio de boa parte da população. Onde eu tenho andado, temos recebido muito apoio, dizendo não, nós não podemos continuar na mão de irresponsáveis que hoje estão colocando o Brasil numa rota negativa, uma rota que pode levar à ruína, inclusive, o Brasil. Então, com a nossa responsabilidade lá na Câmara, em Brasília, aumentada, eu sigo atuando, né? Podem me criticar, a esquerda, a imprensa, não tem problema. Eu sigo cumprindo minhas prerrogativas e atribuições constitucionais. Vendo situações, eu as levo adiante. A semana me apresentaram uma situação onde comprovadamente, Lula torrou quase 8 milhões de reais só em hospedagens internacionais. Elaborei uma denúncia, uma representação, encaminhei ao Tribunal de Contas da União, porque, afinal de contas, um presidente da República pode muito, mas não pode tudo. Tem limite. Tem limites. Encaminhei ao TCU e o TCU, agindo profissionalmente, tecnicamente, recebeu a denúncia, instaurou um procedimento. O TCU tem agora um processo no TCU instaurado contra Lula da Silva, para que ele diga por que ele está gastando tantos milhões de reais em viagens, em hotéis, em farra com dinheiro público. Aliás, ele tem visitado pouco o Brasil, né? No interior do Brasil, eu não sei se ele visitou. Ele esteve em Brasília alguns dias e tal. Eu estou lá há 6 meses em Brasília, agora em 2023, eu nunca vi o atual presidente da República. Eu nunca vi. E eu sou ativo, estou sempre dentro da Câmara, comissões, né, atuando em várias frentes. Eu nunca vi esse sujeito. Então a dedicação dele, sim, talvez até em furtar-se das críticas da população brasileira. Quanto mais tempo ele estiver lá fora, menos são as chances de ele cometer absurdos, cometer tolices, até porque ele tem sandices. Sido, onde vai tem sido vaiado, né? Eu tive com o presidente Bolsonaro na última quinta e sexta-feira em Porto Alegre, semana passada. Nós não conseguimos andar em Porto Alegre com o Jair Bolsonaro. Esse homem que querem agora caçar seus direitos políticos por não ter cometido nada. E eu estava acompanhando a votação do julgamento ontem, né, os ministros tentando achar alguma coisa para enquadrar. Que com base na petição feita pelo PDT não tem. Não fosse Jair Bolsonaro o autor, o réu desse processo, ele não teria nem sido aberto. Teria sido arquivado de plano. Mas como é Jair Bolsonaro, estão procurando alguma coisa para fazê-lo inelegível, né? E aí, para enfrentar isso aí, porque num sistema democrático rígido, existe um sistema de freios e contrapesos. Tudo aquilo que um poder faz abusando, tem um outro poder que pode, num contraabuso, restabelecer a ordem. Então, vão condenar por nada? Bem, vou apresentar o projeto de anistia, tem prisão constitucional, tem prisão legal, e se o parlamento votar e aprovar, vamos fazer com que essas situações todas sejam colocadas por terra, e aí tornar Jair Bolsonaro ativo politicamente, porque é isso que a população quer. Vamos pro voto. Vamos fazer com que em 2026 a população decida quem quer que comande o governo e os destinos do país. Mas será muito difícil, pelo que está se vendo aí. Deputado, mais alguma informação aí? Não, Érico, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, né? Um abraço a todos os meus conterrâneos erechinenses e lá em Brasília, sempre à disposição de Erechim, do Rio Grande do Sul, do Brasil, seja para as questões macro políticas ou para questões mais locais aqui, relacionadas à saúde pública, à segurança pública, à infraestrutura, à educação. Estou sempre à disposição da minha cidade natal, Erechim. Muito obrigado ao deputado Sanderson, conversando com a gente nesta manhã aqui em Erechim.